Camaradas, eu fui aqui convidado para falar sobre o pós-eleições, uma análise conjuntural, né? Um balanço eleitoral e, ao mesmo tempo, as tarefas que se impõem. E eu entro imediatamente nelas. Na minha avaliação, três são as principais tarefas imediatas que se impõem. A primeira é garantir a posse de Lula como presidente da República. É verdade que as movimentações golpistas, elas não encontram uma repercussão no cenário internacional. É verdade também que essas mobilizações golpistas não encontram um respaldo pleno na articulação com os setores burgueses que se dividiram durante o processo eleitoral, sim, mas não dá para menosprezar. A gente vive ainda um clima de presença em frente aos quartéis, então é fundamental trabalhar até o dia 1º de janeiro a nossa mobilização para a garantia da posse de Lula como presidente da República. É fundamental também que isso se dê numa articulação que tenha a compreensão que a gente vive ainda um momento de bastante dificuldade com a presença de uma extrema-direita organizada na rua que se mobiliza e que vai continuar se mobilizando. É aquilo que falam sempre, não, temos que enfrentar o bolsonarismo. Eu não gosto muito de utilizar essa palavra ou expressão porque dá uma dimensão a esse movimento de extrema-direita personalizado no Bolsonaro que faz com que tenha mais densidade e força. Mas falemos dos grupos de extrema-direita organizados que seguem na rua inconformados com o resultado eleitoral. E essa, para mim, então, é a segunda grande tarefa que se confunde com a primeira, que é fazer o enfrentamento aos grupos de extrema-direita de orientação fascista e nos prepararmos para um enfrentamento que vá para além do início do ano que vem. Essa turma, infelizmente, vai seguir aí, e nós vamos ter que lidar com isso, e nós vamos ter que estar organizados para fazer o enfrentamento a essa realidade. Nessa dinâmica, uma linha que priorize exclusivamente uma articulação institucional, sem pensar que é papel de cada um dos militantes da esquerda se organizarem para fazer esse enfrentamento, desmobiliza aquilo que é uma necessidade, evidentemente, de manter uma disputa a quente com essa turma. Bolsonaro trabalhou durante todo o seu governo, um período de 4 anos, para aglutinar essa base de extrema-direita. Então, ele fez todos os movimentos para garantir o que a gente tem nas ruas hoje. Se a esquerda não fizer também o trabalho de aglutinar a base de esquerda, e da esquerda que tem radicalidade política, da esquerda socialista, sabendo que é fundamental a nossa mobilização ser mantida, não terceirizando tudo ao espaço institucional, a garantia daquilo que foi a derrota eleitoral de Bolsonaro se torna um elemento frágil. E isso tem a ver, também na minha avaliação, com a terceira tarefa imediata que se impõe, que é a seguinte: o enfrentamento aos neoliberais, que não estão satisfeitos de ter somente a condução do Banco Central. Querem ter o Ministério da Economia e querem ter força para submeter o conjunto das pautas do futuro governo à necessidade objetiva de que eles continuem mandando no jogo. O Lula fez uma movimentação de esticar a corda, fazendo um enfrentamento a determinados elementos de orientação do mercado, quando disse que o mercado, durante o período de 4 anos de Bolsonaro, não todo o microfone de Joana abriu involuntariamente. Obrigado, Joana. Então,
evidentemente, ele esticou essa corda, né? Ou seja, fez um movimento de avaliação de até onde poderia chegar. Agora, anúncio de Haddad ontem como ministro da Economia, né? Um dos quadros do PT que são dos mais moderados, né? Ou seja, do ponto de vista econômico, inclusive Haddad já verbalizou as suas posições inúmeras vezes. Só que não é só isso que vai dar atendimento às expectativas ou aquilo que quer o mercado, como uma ação de manietar o tempo inteiro ações de uma futura gestão do PT. Eles vão fazer isso o tempo todo e vão encontrar uma base fértil dentro do parlamento para atender a esse objetivo. Porque na Câmara a gente tem, no máximo, 100 deputados da esquerda mais alargada, ou seja, não se modificou de maneira profunda a correlação de forças que se tinha em relação ao mandato que se encerra agora em dezembro. 100 parlamentares que são de extrema-direita e 300 do chamado Centrão, que foram votados a partir da articulação prioritária do orçamento secreto, né? Foi muita grana colocada à disposição disso. Só nesse ano colocaram no orçamento 16 bilhões de reais, com 7 bilhões já executados. Isso significa que é dinheiro que chegou nos municípios de cada um de vocês aqui para fortalecer a eleição dessas candidaturas. Como eu estou chegando aqui já no final dos 10 minutos iniciais que a gente combinou, eu quero já entrar num ponto de polêmica, né, que gerou muita repercussão aí na rede nas últimas semanas, que é a ocupação de cargos por parte do PSOL no futuro governo de Lula. Uma decisão que vai ser tomada no dia 17 de dezembro pela direção do partido. Existem posições na esquerda brasileira que são diferentes. O PSTU e a CST-LS, se eu não me engano, já estão com uma posição de formalizar uma oposição à esquerda do governo Lula. Uma outra parte da esquerda já está com uma posição de adesão e composição dos cargos e ministérios no futuro governo Lula. Evidentemente, aqueles que são do Partido dos Trabalhadores e da centro-esquerda mais alargada, né? PSB e companhia. E parte do pessoal também já defende essa tese. Uma outra parte do pessoal defende que no momento em que a gente está vivenciando, a gente não pode ter uma posição sectária que não consiga ter a compreensão da mobilização de extrema-direita que está colocada e ativa na rua, mas que, ao mesmo tempo, não ajuda, inclusive, nas principais tarefas que a gente tem para esse próximo período, a ocupação de cargos por parte do pessoal na administração federal. E eu explico, né? A forma como se estabelece uma política de coalizão que vai ter na base com ministérios, provavelmente o PP, o Podemos e o conjunto dos partidos do Centrão, a agenda e a pauta estabelecida pelo governo se faz em negociação com esses agentes. E aí eu pergunto, o Centrão é base de sustentação da articulação neoliberal. Ajuda ter um partido como o PSOL inserido numa relação que vai impedir ele de fazer um enfrentamento frontal às chantagens colocadas em prática pelo Centrão de maneira permanente, porque a chantagem é permanente, é a forma como ele se movimenta. Na nossa avaliação, não. Inclusive, a nossa avaliação imediata é que é fundamental e importante que o governo Lula tome posse e consiga ampliar a sua popularidade em relação ao resultado eleitoral.
Até porque hoje a gente ainda não tem um cenário de crescimento de uma alternativa que esteja à esquerda da articulação da frente amplíssima que foi feita. Hoje, se o governo Lula perdesse em substância significativa a sua popularidade, o que você tem é, mais uma vez, o fortalecimento da estrutura de extrema-direita viabilizada por Bolsonaro e companhia. Agora, nessa compreensão, nós temos que manter as nossas bandeiras levantadas. Primeiro, para que não se perca o horizonte de construção e de construção socialista que vá para além da política da frente amplíssima e do processo de conciliação de classe ou compatibilização de interesses, e também porque, do ponto de vista tático, é melhor para o próprio governo Lula, que tem uma força como o PSOL, exercendo esse tipo de enfrentamento ao próprio Centrão. Ou a gente imagina aqui que para o Lula seria positivo ter Arthur Lira eleito presidente da Câmara com apoio de todos os partidos, com mais de 500 votos. Um Lira cada vez mais fortalecido é um Lira com capacidade de morder duro. E ele, inclusive, já está começando a operar a chantagem. Acabou de dizer que, se for votado pelo Supremo Tribunal Federal essa ação que impede o orçamento secreto, o governo poderia ter dificuldades na aprovação da PEC que garante recursos para o pagamento dos R$ 600 do Bolsa Família. Esse não é um quadro só inicial de governo. Essa vai ser a relação permanente que se estabelecerá do governo com a extrema-direita, com os neoliberais e o centrão, que é uma mescla disso tudo. Nesse sentido, uma posição que seja de independência política, apoiando e não precisando de cargos, para apoiar e defender todas as propostas do governo Lula que sejam a favor da classe trabalhadora, mas podendo fazer o enfrentamento aqueles projetos e iniciativas que vão vir como do governo, mas que são, na verdade, uma articulação desse próprio bloco do Centrão, ter a capacidade de fazer o enfrentamento a isso é fundamental. Eu termino já dando um exemplo bastante objetivo. Essa PEC de pagamento dos R$ 600, ela era necessária? Provavelmente não. Poderia ser feita através de uma medida provisória. Mas, independentemente disso, qual que vai ser o nosso voto? Favorável, porque a PEC precisa ser aprovada. É um fôlego fundamental. Num país onde tem mais de 30 milhões de pessoas passando fome, aprovar uma alternativa de garantia de dinheiro e orçamento público para que essas famílias se alimentem é uma necessidade política. O que o Centrão já articulou e vai fazer? Colocar dentro da PEC recursos para o pagamento de verbas do orçamento secreto. Qual é que é o papel de um partido como o PSOL na nossa avaliação? E me permitam, camaradas, eu sei que aqui tem gente das mais variadas correntes, mas como esse foi o tema quente da última semana, me sinto obrigado a falar sobre o assunto. É votar a favor da PEC, garantindo os recursos, mas, ao mesmo tempo, apresentando um destaque que retire do texto o que é de orçamento secreto para o Centrão. Só o pessoal vai fazer isso, dos partidos que compõem a institucionalidade hoje. Se você não tem a possibilidade de fazê-lo por ser do bloco de sustentação, por exemplo, que vai apoiar o Lira agora para a presidência da Câmara, você não teria liberdade de apresentar um destaque como esse. É pela necessidade, por aí eu termino, de que a gente mantenha as nossas bandeiras levantadas e para um projeto que vá além do que é a representação da frente amplíssima para o futuro, também, evidentemente. Mas é porque, no tático e no conjuntural, para o atendimento às três principais necessidades, que é garantir a posse e a continuidade do governo, que é enfrentar os neoliberais, essa posição política da maior capacidade. Meu negócio do ouvido sumiu, não acha ele para mim. Vê se está aí na... Microfone, Maria. O microfone abriu inadvertidamente. Para dar cumprimento a essas três tarefas que são prioritárias, na nossa avaliação, é mais adequado ou dá mais energia ou capacidade de fazê-lo essa posição que foi incompreendida por alguns e
compreendida e celebrada por outros, mas que é nossa obrigação dividir em espaços como esse que a gente tem, porque na nossa avaliação também não é uma questão lateral, ela está no centro do que são as principais tarefas de um pós-eleitoral que seguirá sendo bastante difícil. Obrigado, camaradas. Fui iniciando, o Sâmia já está aqui junto com a gente também. Nós combinamos aqui, Sâmia, que falaremos 10 minutos para abrir para um período de perguntas. Eu expliquei que você vai ter que sair perto de 11h40. Bom dia, Sâmia. Primeiro, a gente dá as boas-vindas aqui. Para a gente é um prazer, uma honra enorme tê-la aqui conosco. Já estava na nossa listinha há algum tempo te receber aqui no Centro Socialista. Glauber, gratidão pela sua fala. Pessoal, as inscrições para as perguntas estão abertas no chat. Sâmia, seja muitíssimo bem-vinda. Fique à vontade aí para qualquer intercorrência. Com o Hugo, a gente sabe. A gente já vivenciou aqui algumas vezes com o Glauber, tá? E com você a fala, Sâmia. Bom dia. Bom dia, vocês me ouvem bem? Eu estou num lugar aqui perto de casa. Em casa, o Hugo não ia me deixar fazer a atividade com vocês. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Eu admiro muito a iniciativa do Centro Socialistas, eu sempre falo disso com o Glauber, e é um prazer poder falar com vocês hoje, discutir um pouco sobre a conjuntura política do Brasil. Sâmia, fala mais alto, eu não estou te escutando. Tá bem, querida, agora vocês me ouvem melhor? Deixa eu falar dessa altura? Então, tá bom. Obrigada. A gente acabou de passar por um processo eleitoral que foi histórico, porque ele definiu muitas possibilidades do nosso país. Se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, a gente estaria discutindo o que a gente vai fazer da nossa própria vida, porque teria um nível de, sobre as nossas liberdades democráticas muito grande. Está dando problema no seu áudio. Na conexão. No áudio? Se eu segurar assim, melhora, será? Melhora. Eu acho que devia estar batendo, tá bom. A câmera para facilitar a transmissão. Tá, eu acho que eu vou ficar segurando assim, porque eu acho que estava batendo um pouco na mesa. Mas eu vou retomar então. A gente acabou de passar por uma eleição histórica, que muita coisa da nossa possibilidade de seguir lutando foi definida. O projeto do Bolsonaro, ele nunca negou para ninguém, é um projeto de fechamento de regime. Infelizmente, o Bolsonaro e os bolsonaristas mostraram uma capacidade de organização, de pautar o debate, de inserção na classe trabalhadora muito maior do que a gente imaginava. A gente não previa que fosse 1,5 milhão de votos somente a vitória do Lula. Em determinado momento, a campanha oficial e a militância chegou a pensar que seria possível, inclusive, levar no primeiro turno. Veja, foi longe disso e foi uma disputa muitíssimo acirrada, que mostra que os desafios não serão pequenos. Primeiro, porque pela primeira vez a gente vai ter, pelo menos desde a redemocratização, uma extrema-direita organizada, com fontes de financiamento, de articulação, inclusive internacional, que consegue polarizar a sociedade. Isso não é menor. A gente fala, claro, de operadores que são da elite, mas que têm lastro na classe trabalhadora. Ainda é muito triste ver, inclusive, muitos entregadores de aplicativo, por exemplo, que são bolsonaristas, que participavam, enfim, dessas efusividades públicas. Então, é disso que se trata. Por isso que eu acho que a primeira tarefa é seguir enfrentando os bolsonaristas, para ter uma derrota não somente eleitoral, mas uma derrota para eles política, de fato. E, do meu ponto de vista, isso passa por medidas de reparação, de punição aos bolsonaristas, de prisão para o Bolsonaro pelo crime que ele e os demais cometeram, de não dar vida fácil para aqueles que acabaram se instaurando em outras estruturas, como é o caso aqui do estado de São Paulo. Imagino que deva ter muitos paulistas também participando dessa reunião, mas a vitória do Tarcísio trouxe uma cambada deles aqui para o estado, para as secretarias, o próprio Paulo Guedes sendo aventado como um dos secretários, o secretário de educação bizarro, fascista, privatista do Paraná, mas não dá vida fácil para eles, seja no enfrentamento parlamentar, nas lutas,
mas também de punição mesmo, por esses caras que cometeram verdadeiros crimes contra o povo brasileiro, contra as nossas liberdades democráticas. E o segundo é esse tema da independência política que o Glauber já pincelou, e eu quero desenvolver um pouco mais, assim. Essa semana eu dei algumas entrevistas sobre isso, e é muito comum, assim, não é novidade, na verdade, que haja distorção das nossas posições, ou algumas vezes a não compreensão completa, porque, enfim, é muita coisa acontecendo na conjuntura e às vezes parece você recebe uma notícia assim, meio torta. Mas defender a independência política também não é nenhuma novidade, na verdade é um princípio histórico também, assim, dos socialistas e daqueles que estão na luta ao lado dos trabalhadores. Independência com relação aos governos. Claro, existem governos e governos. O PT, quando chegou ao poder, em 2002, foi a partir de uma frente popular, e naquele momento, pouquinho tempo depois, surgiu o PSOL como oposição de esquerda, porque por uma série de fatores objetivos, de medidas que estavam sendo implementadas pelo governo Lula na época, e o pessoal buscou, claro, com contradições, com diferenças internas e externas, buscou se construir como uma alternativa política de esquerda, etc., ao PT. Hoje é outro momento. Falar em oposição de esquerda seria um deslocamento muito grande, né, da realidade que a gente vive. Como eu já disse, e repito, hoje existe uma oposição de extrema-direita organizada, com financiamento, com inserção popular e com muita capacidade de escutar a sociedade. Imagina, a primeira dificuldade que o Lula tiver, imagino eu, os caras vão botar caminhão de som na rua, vai ser aquela turba fascista horrorosa, que ainda segue, né, nas portas dos quartéis, se amarrando em caminhão, fazendo aquele monte de bobagem que eles fazem. Então, acho que pelo menos não é a minha discussão, esse tema da oposição, ainda que haja legitimamente quem se postule assim, eu acho que é tranquilo. Eu defendo a independência política como um método de saber estar ali na linha de frente, para defender o que é o certo, o que é bom para a classe trabalhadora, o que é importante. E, de linhas gerais, eu acho que, primeiro, é o programa com o qual o Lula foi eleito, né, enfrentamento à fome, à extrema pobreza, o reajuste do salário mínimo, a volta da farmácia popular, de programas sociais que sejam robustos, a recuperação do funcionamento das nossas universidades, das nossas escolas. Enfim, é o respeito ao SUS, o respeito à assistência social, enfim, tudo isso, e a reversão da destruição ambiental. A vantagem disso é que talvez nem precise passar pelo Congresso, né, porque muitas foram medidas chamadas infralegais, só por decreto, em portaria, assim como o tema do armamento. Mas a gente sabe que até pela composição que foi feita, já no primeiro, mas em especial no segundo turno, mas em especial no terceiro turno, que é agora, né, que é esse movimento da vida real, de composição com todos os setores do Congresso e do mercado, que vão ter momentos que, inevitavelmente, as nossas agendas e posições vão se desencontrar. E aí, a gente tem que ter a independência política para se posicionar na forma que a gente acredita. Glauber citou, também quero citar o mesmo exemplo agora, Arthur Lira vai ser reeleito presidente da Câmara, não é uma previsão óbvia. Todos os partidos, exceto o PSOL, vão votar nele para presidente. Então ele vai se reeleger, e vai se reeleger, só não se reelege com 500 votos, porque o voto não é obrigatório, o voto é secreto, pode ter uns que se abstenham, mas não seria 500 votos, menos 13 do PSOL. Então, assim, isso é bom ou isso é ruim para o governo Lula? Eu acho isso uma lástima. É um cara que tem mais poder que ele, que ainda vai ter 20 bilhões de reais na mão dele para o orçamento secreto, que inclusive foi votado na semana retrasada, o pessoal destacou, mas perdeu na comissão, e vai estar também uma verbinha prevista para verbinha, né? Estou falando de 5 bilhões de reais, mas pensando no montante, vai ter ainda 5 bilhões para garantir esse ano, que é o pagamento também que o Lira vai dar para o Centrão para poder garantir a reeleição. Onde que o pessoal tem que estar? Tem que votar contra, assim. E quando você é parte de um bloco de governo, o bloco não é só ficar com a parte boa, que eu vejo alguns falando, dá para ser governo, mas dá para ser independente ao mesmo tempo. Não dá, gente. Ou você tá com tudo, ou você não vai ficar só com a parte boa. Então você vai estar no governo só para garantir o reajuste da Bolsa Família, para garantir benefício para o trabalhador. Agora, você também não vai abraçar aquilo que for uma contradição para você,
Precisa. Se você não fizer isso, você tá fora, diário oficial. No dia seguinte, bota lá todo o seu povo para fora. É assim que funciona na realpolitik. Então, essa mediação, que seria, nossa, melhor dos mundos, né, para quem quer só ficar com o bom, infelizmente não existe no cenário da política geral. Então, acho que é isso. Vão ter muitos desafios pela frente. Vai ser muito difícil para todos nós, assim, justamente porque o perigo da extrema-direita é isso. Eles seguem aí organizados e com grana e com força social. Mas por isso que instrumentos como esse, aí para concluir que meu tempo já passou, né? Instrumentos como esse do Centro Socialista, das reuniões de base, das mobilizações de trabalhadores são tão fundamentais. Os servidores públicos, eu acho que vão ser um setor muito, muito central, assim, nível estadual, porque teve já a reforma trabalhista, né, reforma da Previdência, mas há muito se fala em tentar se avançar com alguma reforma administrativa. Aqui em São Paulo ela já vem acontecendo há um tempo, com esses novos secretários me preocupa muito. Mas mesmo a nível federal, vão tentar avançar com alguma coisa. O microfone. Tá, não, e eu tô concluindo já mesmo, só um minutinho. Que eu acho que é um setor com que a gente vai precisar sempre ficar em contato, organizado e mobilizado para que retrocessos não avancem. Acho que é isso, gente. Obrigada, desculpa se foi muito confuso, mas eu vou seguir. Eu vi alguém comentando sobre o horário de saída, eu vou ficar, porque agora eu vou voltar para casa, porque a cuidadora do Hugo vai precisar sair, mas eu vou ficar aqui ouvindo vocês e falando na medida do possível. Mas é isso. Quem tem bebê em casa sabe que não é tão simples manter a participação, mas eu vou tentar na medida do possível. Valeu. Gratidão, Sâmia. Posso fazer uma pergunta, Sâmia? Posso fazer uma pergunta, Sâmia, antes de abrir? Queria fazer uma pergunta, professor Sâmia. Milton, eu quero só registrar aqui a presença do senhor. Gratidão por ter entrado aqui. É uma honra para a gente, viu, tê-lo aqui conosco, professor Milton Temer. E eu vou pedir licença a todos, todas e todos aqui, para que o professor Milton possa fazer essa pergunta para a Sâmia, por gentileza. Professor Milton, por favor. Não, eu conheço a posição do Glauber, eu gostaria de saber, dentro dos limites da conveniência, como é que você avalia o comportamento do conjunto da bancada nesse enfrentamento para o qual vocês e Glauber têm posição muito específica? Legal, Milton, obrigada. É um prazer estar aqui falando com você também, grande referência para todas e todos nós. Tem algumas posições já públicas. A Thalíria tem uma definição de não indicação de cargos no governo, mas com a possibilidade de composição de uma base parlamentar. Ela não tem muito o destrinchamento do que isso significa, ou seja, se é compor um bloco de governo que inclua PP, PSD, etc., que é o que está se desenhando, né, por parte do novo governo, mas não tem essa definição, mas em linhas gerais é isso. Semelhante à do Tarcísio e à do Henrique, porque os três enviaram uma nota em conjunto para a Folha de São Paulo quando foram instados a se posicionar sobre isso. A Érica tem uma posição de avaliar caso a caso, ao que me consta, né? Eu também não quero fazer nenhuma distorção, mas também de acordo com a posição pública da última semana. Os nomes que forem, os convites que forem feitos, não tem uma definição prévia, mas porque pode ser que tenha contribuições pontuais, eu tenho a impressão de que eu li algo semelhante por parte do Chico. Agora, a posição da Fernanda é semelhante à minha, evidentemente, porque a gente faz parte da mesma organização, só para compartilhar com os companheiros que não sabem. E a posição do Boulos já é bem pública, conhecida, né, que é a de entrar no governo e, segundo ele, disputar os seus rumos, que eu imagino que seja muito semelhante com tanto da Célia quanto de Sônia, né. A da Erundina não sei, porque ela está afastada, está de licença, então ela acabou não tendo nenhuma posição pública com relação a isso. Eu acho que essas posições, elas não são nenhuma surpresa, né, diante do como as pessoas já vieram se posicionando até agora, mas eu acho que, de algum modo, as pessoas vão se centralizar a partir do que vai ser a definição do nosso Diretório Nacional no próximo final de semana. Não sei muito bem como o Boulos vai se posicionar, porque
Acho que a maior polêmica em torno disso é que ele pode, eventualmente, ser chamado para ter um cargo mais estratégico no governo, né? Eu acho que essa é a grande questão, assim, o quanto não pode, caso a gente tenha uma posição do Partido de Independência, o quanto isso não pode pesar sobre ele, sobre a relação dele com o partido, mas eu acho que ainda tem muita coisa em aberto, acho que a tendência é que todos se centralizem pela posição do pessoal. Valeu, querido. Pessoal, abrimos esse espaço para o professor Milton aqui, por conta da questão da Sami e do tempo, mas eu acredito que a Sami ainda consegue responder algumas perguntas. Vamos ver como é que a gente organiza aqui. Primeiro, sejam todos muito bem-vindos, que estão aqui pela primeira vez nesse momento de debate. Para a gente é um momento muito rico, a gente inclusive falou muito disso agora na nossa Assembleia. Esse espaço aqui é um espaço formativo também, um espaço muito importante de debate de opiniões, e a gente vai começar aqui. Eu peço a todos que estão com as mãos levantadas, que verifiquem se os nomes de vocês estão nessa listagem que a Gisele acabou de postar no chat, porque a gente está pedindo que a inscrição seja feita via chat, para seguirmos essa ordem, tá bem? Pela ordem dos inscritos, a gente tem aqui o camarada Valmir. Valmir, a gente vai combinar o seguinte, vamos combinar 1 minuto para a sua pergunta, para que a Sami possa responder, tá? E aí a Gisele vai controlar esse tempo, 1 minuto de pergunta, e aí ela vai pontuar. Claro que se demandar um pouco mais de tempo, ela só vai controlar, porque a gente tem muita gente inscrita, e a gente tem um tempo, né, escasso aqui com os dois, ok? Valmir, com você. Pode abrir seu microfone. Seu microfone está fechado, camarada. Valmir? Não estamos te escutando. Eu acho que está com problema no seu áudio, Valmir. Gente, tem alguém ouvindo Valmir? Não dá para ouvir. Não dá tá. para ouvir, não. Você está sem áudio. Eu não sei se sai e entra de novo. Eu vou fazer essa sugestão. Pula. Passa para o próximo. Isso. Valmir, tenta sair e entra novamente, por gentileza, para ver se a gente consegue consertar esse problema no seu áudio. E aí eu vou passar para a camarada Viviane Lima, que é a segunda inscrita. Por favor, Viviane. Olá a todos. Bom dia. É um prazer novamente falar com a minha futura primeira dama, a Sâmia. Eu sempre acho que isso vai acontecer ainda. E assim, na verdade o professor já fez, acho que minha pergunta, acho que inclusive a pergunta de muitas pessoas. Porém, eu só gostaria de complementar, que seria assim, se acaso no dia 17, ficar definido que o pessoal vai apoiar integralmente o governo. Essa questão que você comentou, se apoiar o governo totalmente, então é isso, é em tudo. Como que ficaria aquelas pautas das quais a gente não consegue digerir de forma alguma? Não sei se é uma pergunta redundante, mas eu tenho muito medo, acho que isso pode acontecer. Eu não sei, né? Mas seria essa pergunta. Se houver essa possibilidade na reunião, como que seria essa parte, né, da gente que não está assim totalmente apoiando isso? Obrigada, bom dia. Como é que a gente faz? É uma pergunta e uma resposta? Faz algumas e responde? Como que você prefere assim? A gente pode passar. Isso, então vamos combinar um bloco de 3 pessoas? Ótimo. Ok. Então eu vou passar para o camarada Andrew. Tá certo o seu nome, Andrew? Patrícia, acho que o Valmir já voltou. Ok. Andrew e Valmir na sequência, ok? Aí a gente segue. O Andrew faz agora, o Valmir faz, a gente fecha esse bloco e passa para a resposta. Combinado? Então, Andrew, com você, por favor, 1 minuto, camarada. Olha só, já que eu vi o Milton Temer aí, eu também gostaria de saber a opinião dele. Gente, é de uma inocência sem tamanho imaginar que não vai existir um segundo mensalão no governo Lula, já que a quantidade de deputados e senadores bolsonaristas foi enorme. E o Lula quer dialogar com o Congresso e com o Senado inteiro.
impossível não imaginar um segundo mensalão. Por isso, Sâmia, parabéns, eu li a sua entrevista na Folha de São Paulo, concordei totalmente, acho que o pessoal deveria ficar de fora mesmo, que é para quando esse escândalo aparecer, o pessoal está totalmente isento, totalmente fora desse escândalo. Sendo assim, eu gostaria da resposta dos seres Glauber, Sâmia e Milton. Vocês não acham interessante fazer de tudo para convencer o restante do pessoal que ainda pensa em fazer parte do governo? Obrigado. Gratidão, Andrew. Camarada Valmir, vamos ver se a gente te ouve agora, por favor, com você. Agora é o Valmir, o Andrew já foi, agora é o Valmir, isso. Valmir? Camarada que estava com problema no áudio. Para a gente não perder tempo, então, Valmir fica para o próximo bloco. Vou passar para o camarada Renato, por favor. Renato, com você. Oi, estão me ouvindo? Bom dia. Bom dia, Renato. Estamos sim. Bom dia. Que bom participar e conhecer mais de perto o pessoal. E é um prazer enorme estar falando com todos vocês. Parabenizar a atuação também da Sâmia e do Glauber, principalmente, desde sempre. A minha pergunta é a seguinte. O governo federal vai ter uma atuação popular para sanar algumas situações graves, mas sem o enfrentamento pesado dos super ricos, né? Assim, aparentemente, se não houver uma pressão popular ou uma organização popular que leve ao Congresso e à publicidade em geral a necessidade de enfrentar o capitalismo de maneira mais ferrenha, isso vai passar em branco. A gente vai ficar amenizando algumas situações do dia a dia, e esse tema que eu acho que é fundamental é a transformação necessária, né? É o combate ao capitalismo que deveria ser elevado a uma situação de prioridade e não é nem de longe no atual momento. A minha pergunta é a seguinte: se é possível, de alguma forma, direcionar políticas públicas para que elas sejam executadas, à medida do possível, por entidades que têm uma forte veia anticapitalista, entendeu? Tentar uma oposição a esse centrão, de maneira a fazer políticas públicas de maneira mais revolucionária. Essa é a minha pergunta, tá? Obrigado. Gratidão, Renato. Então, ficamos aí com a pergunta do Renato, do Andrew e da Viviane, para esse primeiro bloco. Patrícia, será que a gente pode avançar para mais dois questionamentos? Pode ser? Claro, podemos sim. Então, camarada Valmir, eu coloquei no chat, se você não conseguir fazer em vídeo, você pode também escrever sua pergunta, que eu faço a leitura dela aqui, tá? Você pode escrever no chat, se tiver com algum problema aí no áudio, sem problema algum. Então, agora eu vou passar para a camarada Márcia Andréia. Camarada Márcia Andréia. Também estamos sem seu áudio, Márcia. Oi? Participar. Márcia, não estamos conseguindo te ouvir. Camarada Breno Lima, tá aqui? A gente consegue te ouvir, Breno? Sim, mas acho que o Valmir mandou no chat. A pergunta dele tá aqui? Ah, então ótimo. Breno, eu vou pedir licença para ler a pergunta do Valmir para todos e passo para você em seguida, combinado? Camarada Valmir Menezes, ele disse assim, número 1, a forma de apoio do pessoal ao Lula. 2, o enfrentamento aos problemas da corrupção, movimentação de mudança das leis de compras públicas. Uma coisa legal, resumidamente, seria usar a conectividade social da Caixa com o uso do pregão eletrônico e expertise da Caixa. 3, interiorização do pessoal nas campanhas. 4, aproximação do pessoal aos servidores públicos. Por exemplo, dou 2 exemplos. A destruição dos fiscos no Brasil. 2, a mudança nos fundos de pensão, que eu, neste caso,
estou à frente, que mexe com a vida de mais de 2 milhões de famílias e não há nenhum gasto de recurso a mais pelo Estado. Não consegui apoio pela esquerda e fui obrigado a ir pela direita no Espírito Santo. É importante o pessoal se aproximar dos servidores públicos. Esse é o comentário dele, está aí no chat. Vou passar, então, para o camarada Breno Lima agora. Breno, com você. 1 minuto, camarada. Não, eu queria perguntar, analisando um pouco também a conjuntura internacional, e fazendo um paralelo, né, dessas eleições de vários candidatos progressistas aí da esquerda em Chile, e outros países, mais especial no Peru. E o Glauber, eu vi, foi um dos poucos, acho que na verdade foi o único que eu vi que comentou, assim, da questão do golpe que o Pedro Castilho sofre, que foi muito numa situação em que ele apresentou o corpo de ministros quando foi eleito com várias bases sociais, do movimento feminista, dos povos originários do Peru. O Congresso de direita vai ripando cada um dos ministros que ele indicou no começo. Em menos de um mês ele já toma um pedido de impeachment. Ao longo do ano ele vai ter mais 3 processos de impeachment protocolados. E aí eu também já não estava mais acompanhando muito bem, mas o ponto é o quanto essa movimentação da direita no Congresso, em ampla maioria, pode prejudicar, sim, e, né, o ponto que o Glauber coloca é muito importante, a gente tem que garantir a posse do Lula. E ainda depois é um processo contínuo de como a gente vai conseguir manter bases sociais para o Lula, ainda fazendo a crítica aos quadros liberais que vão se colocar no governo dessa frente amplista. Tá? A minha pergunta é mais ou menos assim, como a gente não repetir um caso Peru aqui no Brasil. Claro que os planos de governo são bem diferentes, a conjuntura é bem diferente, mas assim, nessa perspectiva, me pergunta. Abraço a todos, Glauber, Sâmia, Patrícia. Gratidão, Breno, pela participação. Camarada Valmir, eu já fiz a leitura da sua pergunta aqui, então sigo para o Glauber e para a Sâmia, passo para vocês fazerem a resposta desse primeiro bloco de 5 perguntas, e aí nós deixamos as próximas perguntas. A Márcia Andréia não conseguiu áudio. Márcia? Só verificar aqui se a Márcia conseguiu retornar, Glauber. Márcia Andréia? Então, ok. Então, ficamos com essas 5 primeiras perguntas, Glauber? Ok. Sâmia, está podendo ou vou eu? Se a Sâmia puder... Você, meu bem, eu vou daqui a pouquinho. Tá ótimo. Então, Viviane, como apoiar pautas impossíveis para o PSOL? Mais uma vez aqui me justificando com camaradas que eu sei que tem das mais variadas organizações aqui, né? Mas esse tema relacionado à posição do partido do dia 17 acaba se relacionando com a posições de forças das mais diferentes também, né? Sobre como enfrentar a extrema-direita e os neoliberais e que tipo de relacionamento se dá com o futuro governo. Se você faz parte, Viviane, de uma base formada, como é que a coisa acontece na minúcia? Toda semana tem uma reunião da base. Nessa reunião da base, se fazem os pactos de votação daquela semana. E aí, então, cada partido coloca as suas prioridades. E se chega a um acordo daquilo que vai ser votado, deliberado. Então, numa reunião como essa de base, o PSD do Kassab vai apresentar sua prioridade para aquela semana. E aí, se o pessoal tivesse nessa composição de base, diria, não, eu não concordo com esse projeto, essa proposta que o Kassab está apresentando. E isso teria ali uma avaliação por parte dessa base e então o projeto iria sem o apoio do PSOL e a liderança do governo, na sua orientação, diria, nós vamos liberar porque existe uma divergência na base em relação a esse ponto que foi apresentado pelo PSD, o pessoal vai votar contra. O problema é quando isso deixa de ser uma exceção de articulação de base
Isso passa a ser a regra. Em cada uma das votações que o Centrão tentar impor a sua chantagem ou pautas que são deletérias, se o pessoal fizesse parte dessa base de governo, diria, não, nós não concordamos. Como é que um governo vai ficar liberando o tempo inteiro a posição da sua base por conta de divergências e diferenças que são tão evidentes, né? Esse é um problema que se impõe. Então, ficaria impossível, de fato, apoiar pautas que vão ser colocadas e viabilizadas pelos neoliberais, representados pelo Centrão. Isso não é uma pauta uma vez na vida, outra na morte. Repito, é uma regra de uma discussão de formulação de pauta semanal. Essa contradição se impõe de imediato. E aí eu ouvi algumas pessoas, alguns camaradas, inclusive, que viraram para mim e disseram, não, mas se tiver acontecendo desse jeito, rompe depois, sai depois. Mas como é que é isso, gente? Ou seja, a probabilidade de um rompimento posterior, já sabendo de antemão do que se trata a coalizão formada, tem uma capacidade muito maior de ser geradora de dano, aquilo que, inclusive, a gente diz que tem que dar certo, né? Botando esse dar certo entre aspas, né? Mas nós concordamos que o governo de Lula tem que tomar posse e que ser sustentado politicamente nos enfrentamentos à extrema-direita e aos neoliberais. Aí você já sabe qual é o script que vai estar dado. Aí você vai romper depois pela repetição daquilo que você já conhecia de antemão. Aí sim, nesse caso, na minha avaliação, seria uma enorme responsabilidade por parte do partido político que o fizesse, porque não há uma surpresa no tipo de coalizão que está sendo formada. E vamos ser justos com Lula, né? Acho que a gente tem que ser justo com Lula. O Lula, em momento nenhum, ele disse publicamente que faria algo diferente do que está fazendo agora. Ele anunciou na prévia da campanha eleitoral e depois na campanha eleitoral que procuraria uma articulação de sustentação de governo que passasse por uma frente de natureza amplíssima. Ele disse isso. Então não dá para, daqui a 3 meses, a gente dizer foi fracassada uma expectativa que era diferente daquela que tinha sido exposta pelo Lula como presidente da República. Não, o Lula está sendo evidente. Nós é que temos que tomar a nossa decisão. Ou seja, como dar eficácia a essas 3 tarefas? Eu quero repetir aqui isso. Enfrentar a extrema-direita e os neoliberais, garantir a posse e a permanência de Lula na presidência da República. O pessoal faz melhor isso como base, e, por exemplo, como base de sustentação uma candidatura do Lira ou fora dessa base? Na minha avaliação, fora. E essa contradição, Viviane, que você aponta, ela seria evidente semana após semana. André, eu acho que a gente não tem que ter medo de escândalo, ou seja, o problema não é escândalo a partir de uma orientação de natureza udenista, tá certo? Ou seja, não, são os limpos que não querem se meter nas contradições e a partir desse momento, então, é melhor dar marcha ré em qualquer hipótese de disputa real de poder que é sempre contraditória. Não, esse não é o problema na nossa avaliação. O problema é o que nesse momento se tem como hegemonia da relação constitutiva do futuro governo. Se disser o seguinte, está constituído um governo que estruturalmente vai fazer os enfrentamentos para o fortalecimento da classe trabalhadora a quem está no topo da pirâmide, e aí, nesse caso em específico, essa correlação de forças já está dada, ou seja, tem um governo evidentemente de esquerda e que vai ter as suas contradições e a gente precisa estar junto para dar sustentação em um futuro governo, porque, evidentemente, as contradições que estão colocadas, elas são menores do que o grau de enfrentamento que vai ser dado com uma orientação que seja de enfrentamento estrutural ao que deu sustentação ao Bolsonaro, os fundamentalismos diversos, o Estado policial e a aplicação da agenda ultraliberal. A dificuldade é que, num governo de frente amplíssima,
os setores que deram sustentação ao governo Lula, inclusive no segundo turno, vão ter um papel de destaque à frente da administração, que não vão permitir que sejam contradições laterais, ou seja, a contradição vai estar no conjunto das políticas a serem tocadas de maneira semanal, né? Ou seja, já se indica, por exemplo, a possibilidade da continuidade do presidente do Banco Central para mais um mandato de 2 anos, com aquilo que se chamou de independência ou autonomia. É fundamental ter um partido como o PSOL mostrando o que é essa fraude de autonomia ou independência do Banco Central, que é, na verdade, autonomia para os banqueiros. É importante, então, convencer o resto do pessoal. A gente está fazendo um debate político, né? Um debate político franco, onde a gente dialoga com os demais militantes, onde a gente não esconde as nossas posições, como a gente sempre fez, né? Com a compreensão da realidade dura que a gente está enfrentando, e o partido, então, vai tomar a sua decisão aí no dia 17. Renato, é possível direcionar, se eu entendi bem a sua pergunta, é possível... Posso fazer um adendo? Pois não. Glauber, olha só, o que eu estou falando é o seguinte, é muita inocência. Assim, é fato, tão certo quanto dizer que tua camisa é cinza, é dizer que vai rolar um mensalão sim, porque a quantidade de bolsonaristas foi muito grande. André, E como é que o Lula vai conseguir ter essas pessoas em volta dele, já que esse vício do tomar lá da cá existe, é crônico, entendeu? André, meu camarada, a gente já se conhece bem, eu já conheço bem as suas posições, você já conhece bem as minhas, deu para compreender bem aí a tua intervenção, e eu acho que eu procurei te responder a partir dos elementos que eu tenho nesse momento, né? Com todo respeito aí à tua avaliação, né? Renato, é possível direcionar políticas para movimentos radicais ou dinheiro, recursos? É possível, por exemplo. É possível. Num governo que seja de conciliação de frente amplíssima, é possível. Ou seja, isso vai ser o estrutural de um governo com essas características? Não tem como ser. Porque se fosse o estrutural, não seria um governo de frente amplíssima ou de conciliação ou compatibilização de interesses. Mas pode, por exemplo, ao invés de você fazer parte do Minha Casa Minha Vida com grandes empreiteiras, fazer com os movimentos sociais, para que seja colocada em prática uma articulação junto a esses movimentos, para que esse tipo de investimento seja feito, seja realizado, é possível, né? Então, assim, mas num governo, repito, de frente amplíssima, se você não mantém estruturalmente os interesses que dão sustentação a essa frente amplíssima, ele deixa de ter esse caráter e vira uma outra coisa que o governo ainda não é. Mas lateralmente dá para ter coisas, a gente tem que lutar por coisas, inclusive, que sejam de fortalecimento e de drenagem de recursos para os movimentos. Eu acho que essa, inclusive, é a nossa tarefa. Isso pode ser feito, inclusive, na discussão orçamentária, sem necessariamente ser no Ministério A ou no Ministério B, como uma composição direta de cargo, né? Valmir, acho que é muito importante a aproximação com os servidores públicos. A gente vai ter aí uma etapa duríssima, que é a PEC da reforma administrativa. Tem um indicativo de pressão que vai ser sofrida pelo governo Lula, que no caso de revogação da emenda constitucional 95, os setores liberais dizem que teria que ter a constituição de uma outra âncora fiscal, e a outra âncora fiscal que eles trazem é exatamente a realização da reforma administrativa, que é o desmonte do Estado brasileiro nas suas garantias sociais, um indicativo dado pelo próprio Mercadante de que acho importante uma reforma administrativa, mas não nesses moldes, ou seja, já teve uma fala nesse sentido, e o que a gente vai procurar fazer como mandato é uma reunião com o conjunto dos setores que dão sustentação às pautas prioritárias que o mandato toca, para a gente, mês a mês, tirar quais são as nossas tarefas que precisam ser desempenhadas. Hoje, por exemplo, a gente vai estar fazendo 15 horas ali na Ocupação Manuel Congo, um encontro de políticas inclusivas e de garantia de direitos para pessoas com deficiência. E nós vamos fazer isso. Em fevereiro, nós vamos fazer da educação pública. Nós queremos fazer com trabalhadores, setor público,
para não só a gente ter as defesas programáticas que vão ser feitas, mas cada uma das ações que precisam ser adotadas mês a mês para que o mandato possa estar fazendo esses enfrentamentos. A gente se coloca à disposição, Valmir, e pede a tua participação nesses encontros também que a gente vai realizar. Breno, para finalizar, acabei falando demais, viu? Agradecendo muitíssimo a todas as intervenções. Breno, não existe governo sem base de sustentação. O governo que não tem base de sustentação cai, ele não se sustenta como governo. Como é que você garante uma base de sustentação? Com setores. Ou você vai garantir uma base de sustentação parlamentar, mas essa sustentação parlamentar ela é resultado dos setores sociais que são representados por aqueles deputados, por exemplo. Ou você vai garantir uma sustentação que seja a quente, inclusive, e friccionando o tempo inteiro a relação com os setores institucionais que podem ficar tentando te boicotar. O que aconteceu com o Castilho foi um tanto disso, né? Uma eleição extremamente apertada, ganhou com um percentual pequeno lá da Fujimori, teve um eleitorado prioritariamente... Eu falei em Brasil Profundo nas minhas redes, alguns disseram, mas Brasil Profundo não, Peru Profundo, alguns fizeram a crítica, né? Mas o que eu quis dizer com isso é que o eleitorado prioritário do Castilho, no primeiro momento, não foi na região metropolitana, na capital, né? Ou seja, não foi nas cidades urbanas, foi principalmente no interior, na zona rural do Peru, né? Com uma mobilização importante, inclusive, para garantir a posse dele. E aí, nas primeiras movimentações que o governo fez, procurou dar muitas sinalizações à direita, né? OEA e a setores liberais, inclusive na indicação dos seus ministros e na condução da economia. E o que acabou acontecendo foi que esses próprios setores liberais, quando sentiram já que ele não tinha força para se sustentar como presidente da República, eles botam um deles, né? Eles nunca querem um que não seja o deles para tocar as políticas que eles consideram prioritárias, né? Mas o povo se movimenta, eu tenho recebido também ali vídeos do Peru, de regiões diversas, onde as pessoas estão se movimentando contra a tentativa de afastamento do resultado das urnas que elegeu o Castilho presidente do Peru, com o conjunto das suas contradições. Como não repetir no Brasil, eu acho que depende para quem você faz essa pergunta, né? Se você fizer essa pergunta para o Lula, ele vai dizer que a gente não repete isso no Brasil, formando uma base de sustentação consistente do ponto de vista parlamentar, Câmara e Senado Federal, e articulando com os setores que influenciam diretamente das elites econômicas esses deputados e senadores. Eu acho que não é suficiente. Eu acho que para os enfrentamentos que a gente vai ter que fazer, tem que estar para além de uma base exclusivamente institucional. Tem que ser com organização popular, com capacidade de encher a rua e de se movimentar e mobilizar em defesa das pautas prioritárias, parte delas, inclusive, que estão no programa de governo que foi anunciado por Lula, de defesa da classe trabalhadora, numa disputa que seja quente, porque não dá para esperar ou terceirizar tudo aos aspectos ou ao quadrado institucional, porque esse jogo a gente já viu. Esse, para mim, é um jeito de não repetir qualquer experiência onde se perde significativamente a base de sustentação para uma política que seja minimamente contrariadora dos interesses das burguesias nacionais ou das corporações internacionais que têm os seus interesses aqui na América Latina. Ótimo. Posso passar para a Sâmia? Pode, eu cheguei em casa, o Hugo estava dormindo, que maravilhinha. Então deu para eu falar com tranquilidade. Se ele acordar no meio do caminho, já sabe, né? Vou precisar sair, mas por enquanto parece que não vai ser necessário. Eu estava ouvindo também um pouco das respostas do Glauber. Primeiro, o que acontece, né? Se caso o pessoal vote por estar no governo, e se tiver alguma pauta
que precisa votar, uma pauta que é ruim pro povo, e precisa votar. Sinceramente, eu acho que a maioria da bancada não vota. Assim, não falo por todos, porque não conheço todos a fundo. Mas eu não vejo, assim, pelo menos os companheiros que eu já conheço de bancada, né, com quem eu tô nesses últimos anos, votando uma medida contra o povo, uma reforma administrativa, por exemplo, ou algo que o valha. Mas é uma crise que tá no governo, aí é uma crise grande, muito grande, para quem, né, tá no governo e por o próprio governo. Porque, como eu disse na abertura, quando você compõe governo, você não está só pelo bom, né, por aquilo que é popular, pelo aquilo que você acredita, está por tudo, por aquilo que você não acredita, por aquilo que você discorda, você precisa comprar tudo e todos que estão ali presentes. E aí é uma crise grande, isso já aconteceu em outros momentos, né, o pessoal veio daí, na verdade, veio de uma votação contrária à reforma da Previdência. Claro, também é uma avaliação política de setores do PSOL, de que não tinha mais condição de continuar do PT, né, foi meio que um fato político que culminou a saída, né, não foi só o voto em si, né, que depois gerou a criação do PSOL. Foi toda uma análise de anos e uma construção, mas era um momento, né, político que isso se concretizou. Então, por isso que é pior, assim, o Glauber chegou a mencionar isso no começo da fala dele, né, que um ou outro companheiro falou, mas aí quando isso acontecer, sai do governo. Poxa, então acho que é melhor evitar esse constrangimento e esse auto-engano, né, se faz essa avaliação de que isso uma hora ou outra vai acontecer, é melhor desde já seguir de maneira independente, e repito, isso não significa boicotar o governo, nem se localizar à oposição, que como eu disse, a oposição organizada, no meu ponto de vista, é da extrema-direita, no Brasil e no mundo, em vários processos eleitorais mundiais, teve um enfrentamento à extrema-direita, e as eleições foram apertadas, e a luta seguiu, tem o exemplo do Peru, né, que agora acabou culminando no golpe, mas também já chegou com uma certa dificuldade, né, porque não era um candidato, como posso dizer, previsível, né, era uma espécie de um outsider na esquerda peruana, que chegou ao poder, e aí depois acabou se tornando refém de um congresso, e mesmo de uma burguesia local que não era a localização dele, nem de classe, nem de programa, e aí não teve condição, os caras são chantagistas o tempo todo, avançam sobre a tua agenda e sobre a organização popular quando você não consegue avançar, e culminou nessa coisa horrorosa que foi esses dias, de uma desmoralização, né, eu sei que a luta segue, a turma tá indo pra rua, mas foi uma desmoralização, é muito difícil, né? Foi uma derrota, para todos nós, para toda a América Latina, o que aconteceu ali, ainda que o processo siga, pode ter, a vice-presidente chegou a flertar com um novo processo eleitoral, mas enfim, foi uma derrota concreta, né, de um projeto que a classe apostou, de alguém que veio de baixo, professor, etc. Mas não é o caso do Brasil, não é essa composição eleita, né, pelo Lula. Lula já buscou o Alckmin como vice, e muitos veículos e analistas falam, foi o grande trunfo, né, foi o momento mais importante das eleições, assim que o PSB se postula, principalmente Márcio França, né, que foi o operador que articulou, né, a ida do Alckmin para vice, porque foi aí que se dissolveu, entre aspas, a terceira via. A terceira via se fundiu ao lulismo e levou o resultado eleitoral. Foi assim que, né, eles desenharam. Então, se a terceira via estava desde o primeiro turno, ampliou no segundo e agora no terceiro está consolidada, inevitavelmente eles vão cobrar a conta deles, né? Ninguém apoia governo nenhum de graça. E é isso, eu não acho que seja papel do pessoal entrar. Aí tem alguns questionamentos, mas estando no governo não ajuda a puxar para a esquerda, ou não é bom estar num ministério, numa secretaria, uma boa localização, porque daí você consegue fazer política pública voltada para o povo. Acho que é uma discussão legítima, uma discussão honesta. Pô, se tem alguém nosso ali, essa pessoa não vai fazer legal para a gente, né, para a nossa classe, para os movimentos sociais, é melhor abrir mão dele para entrar um cara do Centrão. Bom, primeiro que a definição se vai entrar um cara do Centrão ou não é nossa, é do próprio governo, né, das forças políticas que estão ali disputando. Não ter um camarada do PSOL não significa que a segunda opção é ter um camarada
que poderia ser do PSOL, um camarada de esquerda, pode ser que esse espaço para o camarada do PSOL nunca tenha sido pensado de fato, mas que também é possível disputar, considerando a própria característica do governo, disputar a sua agenda de forma independente, fortalecendo os instrumentos de base, fortalecendo as organizações de trabalhadores. Eu acho que é essa a localização que o pessoal vai ter que fazer, porque na base precisa ser organizado não só as exigências, né, ou seja, as disputas de rumo do governo, aquilo que está para arrancar dele, ou ter de conquista dele, mas o enfrentamento à extrema-direita, essencialmente. Acho que é um processo combinado, que o Glauber fala muito bem isso, né? Facilita esse enfrentamento no parlamento e na rua, você não ter nenhuma marra para ir para cima da extrema-direita, porque ela também é mais ampla do que parece. O Lira também é parte dela, ele ficou os últimos 4 anos trabalhando para o Bolsonaro. Até agora, ele não deu uma declaração, ainda mais ação concreta, para ir para cima desses golpistas que têm financiamento e que estão ali na porta do Congresso impedindo o deputado de esquerda de entrar. Teve 2 ou 3 essa semana que reclamaram disso. Aí você fala, olha, lamento, me solidarizo, mas sim, enquanto os caras não forem devidamente colocados no lugar deles, eles vão seguir fazendo isso. Se só o clima de festa é importante, estamos todos felizes de nos livrar daquele traste na presidência da República, mas também tem que, né, seguir tomando as medidas necessárias para que ele seja, para que eles não ressurjam. Precisa de, não sei se eu exagero falar em justiça de transição, mas precisa dessa reparação histórica, porque senão se vira a página na normalidade, eles seguem, se reorganizam e na próxima crise eles surgem novamente. Sobre servidores públicos e empresas públicas, eu acho que é o passo que falta, sabe, o projeto neoliberal no Brasil, assim, desmontar todas as conquistas possíveis do Pacto da Constituição de 88, o desmonte do Estado e das suas garantias sociais, além do aspecto ambiental também, né, que eu acho que é por onde pode-se gerar valor, se acumular riqueza, se avançar na exploração, na espoliação. E não é segredo para ninguém que deve avançar, né, uma reforma administrativa, ou mais um passo da própria Previdência, porque não se avançou na capitalização, por exemplo, na relação com o mercado financeiro. Tinham colocado isso a princípio, mas depois retiraram no transcorrer da PEC. Tudo isso pode acontecer. E é isso, os servidores públicos sempre são a bola da vez, né, o bode expiatório, assim, da crise. Eu sei porque eu sou servidora, sou filha de servidores, minha família é toda toda de carreira pública, e é assim que funciona. Mas vão ter outras formas de avanço sobre da relação do público com o privado, né? Já teve, né, com o avanço das organizações sociais. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, não tem nenhum hospital ou posto de saúde dos últimos anos que não seja através de OS. Então, não tem servidor público na saúde há mais ou menos uns 10, 15 anos. A gente não sabe o que é isso. Isso é um modelo que eles podem tentar ampliar, né? Todas as novas contratações na saúde, na educação, pode ser via terceirização, via OS, contratos precários, que hoje já acontece aos poucos, mas podem tentar avançar como regra. É uma exigência, né, do mercado, pode ser um pouco por aí, uma reforma administrativa branda e não através de um projeto por si só, pode ser. Então, acho que, engraçado que, pelo menos no PSOL, né, a gente nasceu um pouco daí, né, dessa resistência, organização de servidores em resposta à reforma administrativa. Acho que a nossa vocação tá se retomando um pouco por aí. Eu me preocupo muito com o tema das universidades. Eu falei rapidinho no início, a PEC da transição está fora do teto, fonte privada de financiamento da educação superior no Brasil, ou seja, Fundação Lehman, Itaú, Cacetubo, essa turma, pode entrar na universidade para garantir, por exemplo, a assistência estudantil dos jovens pobres, né, que precisam comer e morar com assistência. Assistência, a partir daí, não precisa necessariamente nessa lógica, né, ser privada, aliás, ser pública. Pode ser como uma ajuda privada. Isso muda completamente o caráter das nossas universidades, né? Mas está na PEC. Mas aí, quem que vai estar lá para dizer que isso não tinha que estar na PEC? Não para votar contra, porque sem a PEC, da forma como está, não vai ter dinheiro para o Bolsa Família e para a farmácia popular, e tem que ter.
Mas isso é concessão que precisa ser feita, e se ninguém fala nada, nem arma as lutas do futuro. Jovens, a juventude muito mobilizada, que foi um dos setores que mais se mobilizou ao longo do governo Bolsonaro, precisa saber que tem essa bomba explodindo no colo deles e de que forma eles vão poder responder à altura nas suas localidades. E rapidamente, sobre a organização do PSOL no interior, eu concordo, o PSOL precisa crescer muito, a gente elegeu deputados, cresceu muito, mas não elegeu ninguém no Norte nem no Nordeste. No Norte a gente perdeu uma cadeira, tinha a Vivi Reis, e ela foi muito bem de novo, mas não teve quociente eleitoral para eleger ninguém. E isso precisa ser uma meta nossa, né, se enraizar, capilarizar e diversificar o perfil também. No interior a luta é mais dura, né, o conservadorismo é mais presente, a extrema-direita está em muitas prefeituras, então a gente precisa estar nesses lugares também. É isso. Ótimo, gente. Vou passar para os próximos. Vou fazer mais um bloco de 5, Sami e Glauber, tudo bem? Que eu acho que, né, a gente dá encaminhamento. Gente, as inscrições continuam sendo feitas exclusivamente pelo chat, tá? E aí a gente tem lá, Márcia. Márcia, você consegue abrir o microfone agora? Ou quer enviar sua pergunta via chat? Márcia Andréia. Então eu acho que a Márcia não está mais conosco. Acho que ela teve algum problema de conexão, tá? Então eu vou passar aqui para o Tabacou. Olá. Só um minutinho, Tabacou, só para falar. Tabacou, na sequência, Maria de Socorro, Luiz Carlos, Tiago e Ivan, ok? Então, próximo, depois do Tabacou, Maria de Socorro já se organiza. Bom dia, Tabacou, com você. 1 minuto, camarada. Bom dia. Eu sinto a necessidade da gente se seguir mais nas redes sociais, tipo no Twitter, Facebook. Então, eu acabei de criar uma lista do Centro Socialista no Twitter, para a gente se seguir. Eu vou colocar de novo o link no chat, e quem quiser ser incluído, é só mandar um oi para mim no Twitter, que eu incluo. Eu sinto falta de apoio, assim, quando a Glauber, Sâmia postam alguma coisa, a gente retweetar, a gente se apoiar mutuamente. Então é isso. Eu gostaria de saber, ou se a Sâmia ou o Glauber quiserem fazer uma lista no Twitter deles, a gente vai lá e segue, ok? Se for possível. Ou seguir a gente também. Como acharem melhor. Seria isso. Pode pôr aí no chat para a gente, tá? O que você criou. Maria de Socorro, com você, camarada. 1 minuto. Boa tarde. Meu nome é Maria de Socorro Setúbal. Eu sou dirigente do PSOL Rio de Janeiro. Né? Faço parte da fundação do partido, já tem alguns anos, né, na construção desse partido. E eu acho que a gente está vivendo um momento muito diferente da fundação do PSOL, por exemplo. Mas que, ao mesmo tempo, neste momento agora, se fortalece o interesse de nós termos um pessoal mais independente ainda. Eu faço parte de uma organização que se chama Fortalecer o PSOL. É uma organização que tem muita preocupação com o PSOL no sentido de que ele é um partido importante. É um partido que conseguiu um acúmulo da sua fundação até hoje, e que nos coloca sempre um desafio muito grande, que é estar apresentando uma alternativa de esquerda que possa ser dialogável. E aí a gente se depara nesse momento ímpar, né? É um momento que a gente tem uma extrema-direita muito organizada, né? Que alguns intitulam de bolsonarismo, né? Essa extrema-direita, e que a gente precisa reagir contra ela. A Sâmia e o Glauber colocaram muito bem essa questão de que forma a gente pode trabalhar isso. Primeiro, a gente tem que garantir, né? Reforçar essa importância de garantir a posse do Lula e garantir que esse governo siga até o final. Mas, ao mesmo tempo, não abrir mão das nossas pautas. E aí a pergunta, que a gente não é uma pergunta, né? Estou tentando reforçar isso. A gente tem uma lista enorme de revogações fundamentais para a classe trabalhadora, que vão das privatizações, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, temos que barrar a reforma administrativa.
E aí, como é que a gente vai fazer isso compondo o governo? E aí eu vou mais longe. Talvez vocês não se recordem, né? Alguns não se recordem. Mas em 2016, na ocasião do golpe, quais foram os parlamentares mais combativos na hora do enfrentamento ao Cunha? Era o PSOL, que não estava na composição de governo, que fazia oposição ao governo. Nós não estamos nem nessa condição de oposição, né? Nós estamos numa... E aí eu acho que é só reforçar a importância do PSOL, a importância da independência e as pautas que a gente tem para o próximo período. E que a gente só consegue dar conta dessas pautas com mobilização social e com nossa bancada firme e independente do governo, ainda que a gente tenha que defender a posse e a continuidade desse governo. É isso, camaradas. Gratidão, Maria do Socorro. Antes de passar aqui agora para o Luiz Carlos, eu quero só registrar também a presença aqui da Berna Menezes aqui conosco, uma camarada importantíssima para essa luta. Um grande abraço para você, viu, Berna? Luiz Carlos, com você, camarada, 1 minuto para a pergunta. 1 minuto é pouquinho. Está ouvindo? Estão ouvindo? 1 minuto é pouquinho, mas vamos lá. Eu acho que a gente está num governo que é um governo neoliberal. A Frente Amplíssima é um governo neoliberal que tem à frente um cara de esquerda, que não é socialista, mas é um líder popular. Então, a gente precisa saber que a gente tem que ser oposição ao governo, mas, ao mesmo tempo, tem que fortalecer esse líder popular. Eu achava que, eu não sou do PSOL, eu achava que o PSOL não tinha que participar do governo. Mas, veja bem, se o cara for o Boulos, trabalhando numa secretaria e tal, de Nossa Casa, Nossa Vida, eu acho que é justo ele participar, embora o PSOL tenha uma política independente, porque todo mundo tem uma política independente nessa frente amplíssima. Onde a carga neoliberal, a força neoliberal, é a força dominante. Nós temos o presidente da Câmara, que é de extrema-direita, nós temos o vice-presidente, que é um liberal de direita, para a gente ser calminho com ele. Então, o que a gente precisa fazer é, na minha opinião, ter uma participação na instituição. E aí eu vejo a Sânia, o Glauber, o PSOL como um todo, como a Sânia mesmo falou, que vai votar nas coisas fundamentais, tipo desprivatizar as empresas para reindustrializar o Brasil. Vai votar em bloco, não vai contra. Agora, a gente precisa o quê? Fortalecer este pequeno núcleo que está na instituição. E como é que a gente faz isso? Construindo na sociedade organizações que se dialoguem. Eu acho que o Centro Socialista é uma das. E construir um fórum amplo entre aqueles que não apoiam de jeito nenhum, tipo o PSTU, etc. Conclua, camarada. Um diálogo com eles e criar aquilo que o Glauber e o pessoal aí do pessoal de esquerda estavam fazendo. O que é? Construir uma aliança, PCB e outros organismos que possam trabalhar no fortalecimento de instituições sociais para dar apoio a esse pequeno grupo institucional. Gratidão, camarada Luiz. A gente segue aqui agora para o Tiago Ezequiel. Tiago, bem, gente, primeiramente, agradecer essa valorosa reunião. Sâmia e Glauber, não personificando, porque eu acho que a nossa luta não é personalista, é uma luta coletiva. Mas vocês são brilhantes e a gente precisa muito da força de vocês. E, tirando esse parênteses, eu gostaria de dizer, hoje eu estou
coordenador da Casa dos Conselhos aqui em Petrópolis, que é um governo do PSB. E eu acho importante fazer parte de governos, porque hoje, por exemplo, nós tivemos 4 conferências municipais só esse mês de dezembro, e uma dessas conferências foi a conferência do trabalho, emprego e geração de renda. E nessa conferência, justamente por eu fazer parte, ser lá o coordenador da Casa dos Conselhos, nós conseguimos aprovar, por exemplo, os fóruns populares, onde nós vamos com esses conselhos que são deliberativos, ou seja, são conselhos que conseguem criar políticas públicas deliberativas para o município. Nós vamos fazer fóruns populares dentro das comunidades. Então, nós vamos ter uma perna muito maior. Então, qual seria, por exemplo, a importância, né, como pergunta, de ter, por exemplo, um Boulos como ministro das cidades, por exemplo, tendo aí uma capilaridade em todas as cidades e pensando, por exemplo, daqui a 2 anos, quando nós vamos poder eleger o Boulos prefeito da cidade de São Paulo, e ali, prefeitura da cidade de São Paulo é uma prefeitura que é maior, inclusive, do que vários governos de estado. Olha como a gente vai poder ampliar a nossa base e ir para dentro das comunidades, porque eu acredito exatamente nisso. Eu estou construindo aqui em Petrópolis algumas organizações de base que eu já vou tentar mudar esse nome. Ao invés de organização de base, eu acho que centro socialista é muito melhor, é muito mais combativo. Mas esses centros socialistas, como é que a gente vai conseguir capitalizar e estar lá realmente na ponta, porque é muito bonito no discurso, mas na prática ele tem que existir. E como é que nós vamos chegar até lá sem ter recursos, sem ter realmente mecanismos de aprofundar essa nossa luta, que tem que ser de base? Eu acho que o governo, o PT, inclusive, é um partido de conciliação de classe. Nós temos que ter isso na consciência. Eles não vão chegar até aonde nós queremos chegar, que é no Estado socialista, numa compreensão de sociedade muito mais avançada, muito mais solidária do que essa que a gente vive hoje. Mas para chegar até esse ponto, infelizmente, muitas vezes é fundamental que a gente tenha alguns passos atrás, para que a gente possa dar 2 passos à frente. Então, é só deixar essa contribuição e dizer que estamos juntos nessa luta. Eu acho que a gente tem que aprofundar as nossas raízes, estar com a luta popular, mas para chegar nessa luta popular, eu acho que os caminhos têm que ser realmente discutidos. E esse tipo de reunião aqui é fundamental. E parabéns para vocês que não têm medo de discutir com aquilo que é diferente. Estamos no mesmo caminho. Podemos pensar um pouquinho diferente, mas vamos sempre construir essa luta de base e essa luta de classe, que é fundamental a gente colocar na cabeça dos trabalhadores que eles pertencem a uma classe, e essa classe precisa ser defendida. Gratidão, Thiago. Ivan Lopes. Ivan Lopes. Vai acabar minha bateria, desculpa. Se eu sair é porque acabou a bateria, perdão, queria muito continuar escutando. Ok, Thiago. Grande abraço. Camarada Ivan. Ivan? Se o camarada Ivan não está aqui, então eu vou passar para o camarada José Ricardo. José Ricardo está aqui? Você sabe que tem pessoas que se inscreveram, mas não conseguiram ficar até o final, né? Então, camarada Eric, com você, o 5º desse bloco. O Eric, ele tinha colocado a pergunta dele no chat. Ah, sei. Quer falar agora, Eric? A sua pergunta para a gente fechar esse bloco e passar para o Glauber e para a Sami responder? Eu estou com a sua pergunta, Eric. Se você quiser, Gisele, faz a gentileza. Pode fazer a gentileza, Gisele? Pode ler, por favor, a pergunta do Eric? Posso sim, só um minutinho. Então, o Eric diz, estão me ouvindo? Beleza. Existe abertura para que os partidos e tendências radicais abram diálogo com os partidos do centro-esquerda governista? Existem canais de diálogo? Como tensionar suas bases sem antagonizá-los como grupos? Sâmia, se você quiser começar, você e Glauber podem combinar.
Posso, o Glauber prefere começar? Posso Claro. começar? Tá ótimo. Eu começo, então tá bom. Primeiro, Tabacou, obrigada. É bem importante mesmo que tenha essa rede articulada nas redes sociais, para que a gente mutuamente possa se retweetar, se apoiar, ou discordar. Peraí, acho que o Hugo acordou, vai indo aí, Glauber, daqui a pouco eu volto. Glauber, então a gente passa para você, enquanto a Samia vai lá acudir o Hugo. Tabacon, obrigado. A gente já tem uma rede, inclusive, que procura cruzar Facebook, Twitter, Instagram com WhatsApp. Se você já tem o WhatsApp. Se você não tiver, puder mandar uma mensagem aqui pelo chat com o teu contato. Para você poder estar na nossa rede. Eric, acho que abriu involuntariamente. Obrigado, camarada. Um abraço, Tabacon. Socorro. Acho que a pergunta da Socorro, ela traz um questionamento que é importante para a nossa reflexão. E também uma tese que é justa, que é a seguinte: é fundamental tensionar ou disputar o governo Lula para posições mais à esquerda. Acho que todos nós aqui temos acordo dessa necessidade. E aí, a segunda pergunta que vem: se disputa mais o governo para posições à esquerda, fazendo parte ou ocupando cargos de ministério ou por fora? A tese que a gente defende é que é sem ocupar cargos nos ministérios. O PT precisa ter o que é a representação simbólica do incômodo do PSOL fora do seu guarda-chuva, para que ele se movimente no sentido de atender a posições de esquerda, com a preocupação permanente de que, se não der atendimento, o pessoal vai estar fazendo o tensionamento em relação àquela posição. Partindo para um exemplo de natureza prática. Essa semana eu fui para uma reunião com companheiros da Eletrobras, que estão na luta pela reestatização, com 2 membros do PT no futuro governo vão ter um papel de destaque. A posição de um dos interlocutores, já vestindo a capa como um membro do futuro governo, era de apaziguamento das cobranças feitas por parte dos trabalhadores pelo processo de reestatização. Ele estava errado nos argumentos que ele conectava? Não, ele estava cumprindo o papel de quem quer ter menos problema a partir da dinâmica que ele consolidou do que deve ser o futuro governo. Qual foi o meu papel naquela reunião? O meu papel foi dizer: não, olha, se não fizer isso, o que vai estar dando cumprimento é uma enorme irresponsabilidade, porque a transição não vai estar dizendo tudo que esse governo está fazendo de demitir aproximadamente 2.000 pessoas, que pode ser gerador de um apagão. O fato de ter um partido de esquerda dizendo aquilo numa reunião fez com que eles mudassem a posição. Claro que não só a minha, mas também a posição dos trabalhadores que estavam lá presentes. Na minha avaliação, é exatamente esse o papel que o pessoal deve cumprir. Porque tem que ser um gerador de uma preocupação positiva. Olha, se eu estiver debaixo do guarda-chuva de governo, eu não poderia ter feito aquela fala na reunião que eu fiz. Eu teria que ter feito a fala com eles numa reunião privada, mas não poderia ter feito a fala naqueles termos numa reunião com os trabalhadores. Só que a fala feita com os trabalhadores, com membros do futuro governo, tiveram muito mais efeito e impacto sobre o desdobramento da reunião do que se eu tivesse feito uma reunião privada com 2 representantes do futuro governo, que são pessoas, inclusive, que eu respeito. Então, a disputa por uma posição de esquerda, na nossa avaliação, se faz muito melhor e com mais eficácia e intensidade, se não tiver que ser só numa disputa a portas fechadas. 3, Luiz Carlos.
Um abraço para você, Luiz. Bom te encontrar por aqui também. Espero que a gente possa em breve estar aí se encontrando pessoalmente para conversar. Eu não acredito na formulação que você fez, tá, Luiz? Ou seja, que dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo e que isso é uma engenharia que possa ser constituída nessa dinâmica, independência, ocupação de cargo, fortalecimento de quem ocupou, mas, ao mesmo tempo, independência em outras bases. Eu, sinceramente, não acho que seja possível. Respeito a tua opinião, camarada, te conheço também bem, é um companheiro imprescindível, de luta, incansável, mas, nesse ponto específico, na maneira de formular como deve se comportar uma organização como a nossa, a gente tem divergência, né? Mas vamos dialogar mais. Quero te ouvir mais e quero também poder te apresentar mais os meus argumentos, os nossos argumentos. Tiago, como chegar sem ter recurso? Alternativa de esquerda. Tiago, mas essa sempre vai ser a dúvida ou as dificuldades na relação com os governos. Quando o PSOL foi constituído também como alternativa política de poder e como partido, e que eu não era do PSOL, eu estava no PSB, eu acredito que essa mesma discussão se impôs. Não, nós temos que disputar os rumos do governo do PT por dentro. Se a gente estiver fora, nós não vamos ter recursos que sejam fundamentais ou importantes para disponibilizar para as nossas bases para fazer a luta política. Ao mesmo tempo, durante muito tempo se fez a crítica, e eu acho que a gente não pode esquecer dela, que foi o seguinte, durante o período dos governos do PT houve um apaziguamento por parte dos movimentos, dos sindicatos, e esse é um erro, um equívoco que não pode se repetir. Quando a gente se preocupa só com a drenagem do recurso, ou focar, torna como o nosso foco principal de atuação, a ocupação de espaço de dentro do governo para ter ampliação de recursos a serem disponibilizados, a gente não está repercutindo, ou melhor, a gente não está repetindo esse erro que foi de ter a liberdade política que leva a um processo de apaziguamento de forças que tem que ser de tensionamento, né? O governo não tem que estar, ou melhor, né? Não vou fazer a conexão pela direita, vou fazer a conexão pela esquerda. O partido não tem que estar à esquerda do governo e o movimento não tem que estar à esquerda do partido. Na minha avaliação, tem que estar. Essa é uma necessidade que se impõe. Eric, existe abertura para o diálogo? Existe, ou seja, com representantes da centro-esquerda. Ou seja, a gente dialoga o tempo inteiro. Vocês nunca viram eu fazendo uma menção ao Lula ou a um companheiro do PT que seja desrespeitosa do ponto de vista pessoal? Nunca viram um pronunciamento meu. Sempre o debate que a gente faz a partir da política. Quando tem que dialogar para fazer uma articulação comum na Comissão de Educação, como fizemos essa semana que passou, a gente faz. Quando tem que fazer uma articulação como foi essa lá, da defesa da reestatização da Eletrobras e contra a demissão dos trabalhadores, a gente faz, como a gente fez, né? Então, existem, sim, quadros com quem a gente mantém um bom diálogo e um diálogo de respeito. Agora, esse diálogo de respeito, ele pode ser feito com mais eficácia fora das estruturas de governo e num debate que seja público e que exerça um tensionamento importante para disputar os rumos da agenda nacional para a esquerda, na nossa avaliação, sim. Por último, um beijo para o meu filho, que eu estou morrendo de saudade. Viu? Registrar a presença do Hugo aqui também, que está lá vendo o papai, apontando o papai toda hora. Gente, para a gente seguir aqui o nosso último bloco de perguntas, e aí eu vou dizer para vocês, né, a gente vai encerrar nossas inscrições por conta da hora, a gente já avançou bastante. Na sequência, a gente tem o Ivan Lopes, eu não sei se ele conseguiu entrar novamente, porque a gente teve uma saída de pessoas, José Ricardo, Ivo Neto e Manuela. Então, Ivan Lopes está com a gente aqui na sala? Oi? Patrícia, eu estou com a pergunta do Ivo, tá? Que ele colocou no chat, eu estou com a pergunta dele. Bom? Ok.
Então, o Ivan, será que está aqui com a gente? Então, vou passar para o José Ricardo. José Ricardo, camarada, está aqui? Então, Gisele, faz a leitura da pergunta do Ivo, por gentileza, e na sequência, Manuela. Está com a gente, Manuela? Oi, sim, estou aqui. Ok, então, assim que a Gisele concluir a pergunta do Ivo, camarada, passo para você a palavra. Certo, então vamos lá. Dúvida, né? Vejo o pessoal se tornando cada vez mais indissociável do PT. Vi com surpresa nos jornais declarações de que o pessoal não comporia a base do PT. Achei que o oposto estaria ocorrendo, ou seja, o pessoal se tornando de fato um puxadinho do Partido dos Trabalhadores. Felizmente, isso parece estar em uma disputa interna. O que vocês acham que vai ser o resultado dessas disputas internas? Manuela? Oi, deixa eu ligar a câmera. Então, até eu tô vendo ali no chat, o pessoal tá falando muito do Boulos no Ministério das Cidades, né? Sou Manuela, do Fortalecer o Pessoal, desculpa, gente, dos Arquitetos pela Moradia. O Ministério das Cidades vai ser um espaço extremamente competitivo. A Câmara da indústria da construção civil já está se organizando e fazendo demandas, e eu acho que com toda a importância que teve o Minha Casa Minha Vida, também vieram muitos problemas. O Entidades, ele soluciona muitos desses problemas, mas, por exemplo, como a terra estava voltada e o empreendimento como um todo pelo capital, se procuravam terras mais distantes, onde toda a infraestrutura, depois transporte público, teria que ser resolvido pela cidade, em vez de buscar espaços onde já existem essa infraestrutura inteira. Como é que o pessoal se localizaria nessa situação, estando como no ministério, vamos dizer assim? Desculpa se ficou confuso, mas é mais uma colocação. A pergunta é se teria como impedir isso. Eu acredito que não por dentro. Acho que o tensionamento externo é importante. Gratidão, Manu. Eu vou fazer uma última chamada aqui ao Ivan e ao José Ricardo. Ivan Lopes e José Ricardo estão na sala conosco ainda? Então, se os camaradas não estão se pronunciando, a gente terminou as inscrições para as perguntas, e antes de passar a palavra agora para o Glauber e para a Sami responder esse último bloco, eu quero registrar aqui o quão foi importante registrar para os camaradas do Centro Socialista o aumento que a gente teve de público, né, considerável nessa Assembleia, nesse momento aqui, e como isso faz parte desse debate, até para que outras pessoas possam conhecer o Centro Socialista, possam interagir conosco aqui, né, saber um pouco mais das nossas ideias, que essa ação é uma ação formativa, como a gente disse no princípio da Assembleia. Então, como é muito importante, Glauber, que a gente continue trazendo pessoas para essa Assembleia ordinária, que a gente ainda precisa permanecer por um longo tempo nesse processo, ainda que nosso tempo da Assembleia seja reduzido, para garantir realmente que outros camaradas participem dessa discussão. E aí registrar aqui que tudo que a gente conversou durante aquela 1 hora, né, que antecedeu aqui a Assembleia, Sâmia, foi justamente da distância que a gente tem ainda enorme. E enquanto professora educadora, eu insisto nisso, e sei que algumas camaradas aqui concordam comigo, a gente ainda está num lapso muito grande do entendimento social, entendimento da sociedade como um todo, do que seja política, participação política, o que seja socialismo, como eu posso interagir com o socialismo nesse ambiente político, dentro da sociedade, trazer as minhas inquietações, os meus entendimentos para a sociedade que eu tenho aqui, para a minha comunidade mais próxima, e que, assim, como é importante as plenárias virtuais que aconteceram aqui, se ampliaram muito durante a pandemia, principalmente Glauber, Sâmia, sempre foram defensores dessa prática, ainda que a gente não atinja todos sendo virtual, mas que estas pessoas que se interessaram, quanta gente se reporta para outras pessoas dizendo como foi importante entender um pouco mais sobre política, sobre como se engendra todo encaminhamento político. E a gente precisa continuar com isso, ainda que a gente não tenha mais a perspectiva, né, e a gente não quer nem ter nem de longe a questão da pandemia, mas a gente garanta realmente que esse ambiente virtual possa se ampliar, inclusive pensando em ações como centros socialistas, transmitirem esses espaços formativos virtuais
né, para as pessoas dentro dos ambientes do Centro Socialista, porque são espaços formativos importantíssimos. Ouvir opiniões diversas aqui sobre, inclusive, o posicionamento do PSOL, dá para a gente uma visão muito grande de vocês que têm, Glauber e Sâmia, estão dentro do sistema, podem falar coisas que a gente sequer pensou. E como isso tem muita importância, e como isso nos invade muito, para que o nosso discurso nessas comunidades possam ter valor e possam ter essa voz. Olha, mas a gente ouviu o deputado, a deputada, né, a opinião deles, a visão deles que está lá dentro, como é que isso se organiza. Então, que a gente pense muito, que essa caminhada aqui ainda tem muito tempo para a gente fazê-la nesse formato. Estou falando isso principalmente com os meus camaradas aqui, associados do Centro Socialista, diante do debate que a gente fez anteriormente, tá? Então, passo a palavra aí para o camarada Glauber, para a camarada Sâmia, para responderem esse último bloco de perguntas. E o contato da gente está aí no chat, no Instagram a gente tem lá no Centro Socialista, Facebook Centro Socialista 1, vocês podem nos encontrar. Patrícia Ramiro sou eu, lá no Instagram, no Facebook e no Twitter também, vocês podem me encontrar por esse nome, e a gente também faz a conexão com o Centro Socialista, tá bom? Gratidão a todos que ficaram aqui até agora, participaram ativamente desse momento muito importante para a gente. Com vocês. Valeu. Sâmia, vou eu, vai você? Posso ir, porque o Hugo tá quietinho, aí nunca se sabe como vai ser. No segundo seguinte, e aproveitar também e dialogar com algumas perguntas do bloco anterior, que eu acabei não conseguindo me aprofundar, mas elas se conversam entre si. O Tiago Ezequiel, que acho que ele precisou sair, acabou a bateria, não sei, ele deu um exemplo interessante, assim, que eu acho que é uma dúvida legítima de muita gente, que deu o exemplo da cidade onde ele trabalha, que eu não sei exatamente onde é, deu para criar fóruns populares, espaços de participação da periferia, etc. De fato, quando você tem uma estrutura pública para fazer política, você tem possibilidade de fazer muitas coisas legais. No mandato, você tem possibilidade de fazer coisa muito legal, e é muito menor do que um governo. Às vezes você fica, nossa, que legal, a destinação da emenda foi para fortalecer um projeto de agroecologia, de economia solidária, olha aqui, foi muito massa essa emenda que a gente conseguiu destinar para fortalecer o enfrentamento à violência obstétrica, né, eu que atuo muito na parte, enfim, dos direitos das mulheres. Isso é gratificante, isso faz sentido para a sua vida, e isso é um pouco, falou, pô, o dinheiro é público, não é para isso que tem que ser voltado o dinheiro? Imagina que não dá para fazer na estrutura de um governo. Isso é natural que as pessoas pensem assim. Mas vejam, tem dois aspectos para debater em torno disso quando se trata de um governo, não somente de mandato. Qual é o espaço, a estrutura e as condições políticas para você ter liberdade para você fazer aquilo que você acredita num eventual cargo de governo que você vá ocupar. A Manuela deu um excelente exemplo. Cidades, ou seja, uma secretaria de periferias, né, que eu vi que é um pouco um arranjo que eles estão criando para não oferecer um ministério para o Boulos, que eu acho que pode ser o mais provável mesmo. Quanto de estrutura ele vai ter para... Estão oferecendo, né, para que ele faça política. Qual vai ser a autonomia e a independência que os movimentos sociais vão ter para ditar o rumo, ou seja, que vai ser o Odebrecht, ou vai ser o MTST, que vai estar fazendo política ali com mais peso, com mais condições, e mais. Não é só o seu cercadinho, e aí é o segundo aspecto, não é só o seu cercadinho que vai fazer política. Quando você compõe o governo, você compõe o governo do seu cercadinho, mas do cercadinho do vizinho também, que é, por exemplo, da pasta de agricultura. Provavelmente vai ter um cara do PP ali dentro, que é um dos grandes latifundiários no Brasil, que já disse que ele é super a favor do PL do veneno, porque a tecnologia facilita a produção brasileira. Você também vai ter que estar junto com o Lira, porque ele também vai ser governo, que é quem vai estar articulando a agenda e a condução dos trabalhos na Câmara de Deputados. Você não é governo só para aquilo que é bom, só na boa. Você é governo naquilo que é a totalidade do governo. E aí, se você discorda, ou se você vota contra, ou se você tem uma política que vai na contrariedade daquilo que o outro cercadinho defende e atua, suas condições de seguir ali no governo estão cada vez menores. E muito provavelmente você vai sair, você vai ser ameaçado de sair, não pelo Lula, pelo PT, mas pelos demais caras que vão estar chantageando e que vão querer o teu espaço para fazer política.
É um exemplo pequeno, mas é um pouco a totalidade de como é que funciona. Você tem que abraçar o pacote completo, você não abraça só o pacote que te cai bem, que te dá estrutura, que te dá condição de fazer política, que seria a parte boa. É todo o resto. E aí, tá bom, mas vale muito a pena estar lá. Bom, daí então, tem muita gente que pensa assim, mas daí tem outros partidos também que, entendeu? Que englobam esse tipo de mentalidade, que estão aí, que tem espaço para gente de todos os aspectos políticos e que vão estar na máquina e que está tudo bem também. Talvez nossos caminhos sejam caminhos outros, né? Cada um no seu quadrado, em outras organizações. Mas a gente está falando de uma organização que disputa o socialismo, que se coloca como uma alternativa de organização da classe. Não é só a gestão, aliás, não é a gestão do Estado capitalista que a gente busca, né, mas é a organização de condições para destruir o Estado capitalista da forma como ele está e propor outros pilares de organização. Em princípio é isso, então, mas é difícil na próxima conjuntura buscar essas condições, vai ser difícil pra caramba, porque a gente tem aí o risco da extrema-direita, todos os aspectos que a gente já colocou, o espaço para diferenciação talvez seja menor do que a gente imagina, mas não é por isso que a gente tenha que abrir mão do nosso princípio, senão a gente estaria fazendo política em outro lugar. E aí o Eric perguntou também sobre a possibilidade de abrir diálogo. Acho que o Glauber explicou bem, a gente abre diálogo com muita gente o tempo todo. Durante a aprovação do auxílio emergencial, por exemplo, no ano retrasado, todo mundo abriu diálogo ali, até o PSL do Bolsonaro, depois uma hora acabou votando a favor. É um diálogo com todo mundo, entendeu? Fazer política é fazer diálogo. As pessoas veem a gente brigando bastante, porque precisa, porque aquele lugar, né? Se você não brigar, você também não consegue, às vezes, falar, mas o diálogo é parte da política mesmo, só que o diálogo não tem que significar que é de uma via só, você ouviu, ficou quieto e vamos em frente. Tem hora que é inconciliável mesmo, na maioria das vezes, e tudo bem ser assim, entendeu? É parte um pouco do nosso papel ali dentro também, um pouco a expectativa que se tem quando as pessoas votam na gente. E eu quero agradecer, gente, pelo convite, pela possibilidade de estar aqui. O Hugo, ele gosta bastante, né, de participar também das atividades, sempre acompanha com muita calma e volto sempre que me chamarem. Um beijo, valeu. Gratidão, Samia, querida. Muito importante ter aqui conosco você. Você, Glauber, na verdade, né? Vou passar para o Glauber agora, mas quero pontuar aqui também essa última fala que a Samia fez, da importância dela, né? O pessoal vê sempre a gente brigando. E às vezes por isso a gente também acha que é isso, tudo pode ser disputado, muita gente fala isso, né? Mas eles foram tão incisivos naquele momento, tão duros e tal, tem que ser assim. Falei, então, gente, né? Vamos pensar nos espaços. Imagina o desgaste até do ser humano ter que ser daquela forma o tempo inteiro, em todos os momentos, né? O debate político não dá para ser assim, até porque no nosso trabalho, no cotidiano, ele não é feito assim. Então, assim, esse tipo de perguntas são as que tangem nos momentos de conversa com a comunidade. E daí a gente vê esse distanciamento que eu falei no início, né? Que eu falei um pouquinho aqui. Então, como é importante ouvir vocês e com essa visão. Política é diálogo. Política é esse diálogo constante, né? Principalmente com os divergentes, né, Glauber? Glauber, com você, camarada. Assim, acho que política prioritariamente é luta, né? E a luta envolve várias dimensões, né? A dimensão diplomática, a dimensão do enfrentamento verbal, a dimensão do enfrentamento físico, né? Política é disputa de poder. Agora, não só do poder institucional nos limites que são ditados por uma sociedade capitalista, né? Ou seja, a nossa luta, inclusive, é para ir além desses limites e para construir uma sociedade socialista. O que vai ser o resultado da disputa interna do PSOL? Eu só não peguei o nome de quem fez a pergunta, Gisele. Foi o Ivo. Ivo.
Então, se tirasse uma fotografia no dia de hoje, seria de não composição de governo, porque o chamado Pessoal de Todas as Lutas, que compõe lá a Revolução Solidária, que é a Corrente de Bolos, a Primavera, que é do Juliano, que hoje dirige o partido, tem o apoio do campo chamado Campo Semente, que envolve isso e Resistência, que lançaram uma posição pública dizendo que a prioridade no apoio ao governo Lula não pode ser na ocupação de cargos no governo federal. Agora, essa é uma fotografia do momento, até o dia 17 debates vão acontecer, bilaterais estão acontecendo, enquanto a gente está conversando aqui, tem gente conversando em outros locais, mas hoje essa seria a tendência, Ivo. Manuela, te cumprimentar também, dizer que estou aí de pleno acordo com a tua avaliação e o exemplo que você deu, né? E agradecer, camaradas, agradecer a todo mundo que está, viu, Patrícia, tocando as iniciativas da Associação Popular dos Centros Socialistas, a quem está militando, construir uma reunião como essa dá um enorme trabalho, né? Porque a prévia de preparação, ela exige cuidado, exige colocação em prática de mecanismos de segurança. Da outra vez que a Sofia Manzano veio, teve que parar a reunião, né, por conta da invasão de gente de extrema-direita. Aí hoje teve que ter uma sala intermediária para poder entrar aqui, mas também quem entrou e que não acompanhou esse caso anterior, às vezes não entende por que está sendo desse jeito, né? E tudo exige energia, né, de vocês que estão aí colocando em prática as tarefas dos centros socialistas e com todos os percalços, com todas as dificuldades, não pararam em nenhum momento, né? Desde o processo de fundação da Associação Popular dos Centros Socialistas, que não houve em nenhum momento um mês em que se tenha dito assim, não, esse mês não teve atividade. Teve algum tipo de atividade que foi tocada, que foi conduzida, que foi articulada, que foi organizada. Então, muito bom estar hoje aqui com Sâmia, que é uma parlamentar que honra aquilo que é a tradição da esquerda socialista como tribuna do povo. Eu ontem nem falei isso contigo ainda, Sâmia, porque ontem a gente não se falou de noite, gente, pelo seguinte, que a gente se falou por WhatsApp e você me falou, meu bem, não liga ainda não, porque eu estou tentando fazer com que o Hugo não pegue o telefone, e aí se ligar, aí ele vai pegar no telefone. Só que depois eu vi que, acho que ele demorou a dormir, e aí, quando ele foi dormir, já era tarde da noite, a gente acabou nos falando, tá se falando aqui na reunião ontem à noite, a gente não se falou. E aí eu nem te contei essa história. Ontem eu fui para casa, eu não sei se ele está entre nós, fui para casa de um militante que foi preso e muito torturado no período da ditadura, que é o Gaiola, né? É uma figura simbólica, né, de resistência da esquerda aqui no Rio de Janeiro. E Gaiola te mandou um abração, ele e a família dele, e quando a gente estava entrando no elevador, ele virou para mim e falou o seguinte, olha, Glauber, eu fico muito feliz de que Sâmia, não foi exatamente essa expressão feliz, ele falou ainda bem, alguma coisa assim, de que Sâmia tenha nascido ou tenha ampliado a sua militância no pós-ditadura, porque a gente admira demais a Sâmia e o tipo de enfrentamento que ela faz e a forma que ela imprime a sua força política muito provavelmente não teria sido perdoada pela ditadura militar, né? Do jeito que ela se impõe e faz o enfrentamento com política, né? Palavras do Gaiola ontem na conversa que a gente teve entrando no elevador. Digo tudo isso para dizer que para a sociedade falo isso com meu companheiro. Não, Ricardo Bessa. Tudo bom, na fazenda. Para quebrar um pouquinho o gelo. Um abraço. Mandar uma dúzia de nomes aí para o doutor, hein? Obrigado. Depois eu quero participar dessa farra aí que vocês estão fazendo, viu? Na Rússia. Um beijo para vocês.
Mas aí, concluindo a minha fala, que já me estendi, né? É muito bom compartilhar desse momento com a deputada federal, a camarada, a militante Sâmia Bonfim, aqui na Associação Popular do Centro Socialista. Para quem é do Rio de Janeiro, a gente vai ter daqui a pouco, 15 horas, ali na Ocupação Manuel Congo, o seminário de discussão de políticas inclusivas para garantia de direitos de pessoas com deficiência. E a gente vai fazer no mandato encontros e seminários presenciais para definir as ações que têm que ser tocadas em cada uma das áreas que o mandato vem aí desempenhando algum tipo de tarefa. Em fevereiro vai ser da educação pública, Patrícia, então nós vamos aí ter vários encontros também, que eu tomo a liberdade de convidar os companheiros e companheiras dos centros socialistas. Parabéns a vocês, vou ter também que me despedir agora, me preparando ali para uma reunião às 14 horas. Em breve, espero que a gente possa, nos 2 anos de centros socialistas, se encontrar para aquela plenária presencial, para o congresso presencial, na formação aí da nova direção da Associação Popular dos Centros Socialistas, que consiga aí abarcar essa diversidade regional, né, de gênero, de raça, do conjunto dos companheiros que possam estar junto com a gente aí nesse enfrentamento para as próximas etapas na construção dos centros socialistas, e quero muito estar junto com vocês como um militante também nessa tarefa, tá? Beijão, até